Nossa meditação de hoje tem como base o primeiro livro de Samuel, em seu capítulo 16, versículos 1 até o 13. Farei a leitura na versão bíblica conhecida como Nova Almeida Atualizada, e o título da mensagem é As Aparências Enganam. É um texto que mostra que o Samuel, profeta Samuel, indo até Belém, até a casa de Jessé, que tinha uma família ali numerosa, e ele vai até Belém para ungir Davi, rei sobre Israel, em lugar de Saul. Ele ainda não conhecia Davi, ele vai conhecer naquela ocasião. O texto diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. O chifre aqui de azeite é a vasilha, vamos dizer assim, a garrafa da antiguidade, né? Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. E ele continuou: Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Deus é quem vai indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Venha oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Só que um dos filhos não foi convidado, né? Pelo pai. O pai deixou um filho ali de lado. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo. Parece que o Eliabe tinha uma boa aparência. Um porte que o Samuel interpretou: este é o porte do futuro rei. E ele vai dizer, seguindo a leitura: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Ungido é aquele que seria ungido, separado para ser rei. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. Este é o ponto mais importante aqui. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A leitura continua. Então Jessé chamou a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum desses. Mas faltava um, né? Faltava um. E Samuel vai perguntar ali ao Jessé. O texto diz: E perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Ele também tinha boa aparência. Uma outra forma, mas tinha boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Samuel morava na cidade, né? Ou no vilarejo lá de Ramá. Meus amigos, eu lembro de uma história muito interessante. Certa vez um homem com roupas muito simples, calçando sandálias de borracha tipo havaianas, no tempo em que as havaianas não eram famosas, né? E carregando um saco de estopa nas mãos, como se fosse uma mala de viagens, entrou em uma agência de automóveis e caminhões no centro de Curitiba. Eu trabalhei nesta agência, quando era adolescente. Dirigiu-se ao setor de veículos novos e perguntou a um vendedor qual era o preço de determinado caminhão
que estava em exposição. Vocês sabem que o valor de um caminhão é muito elevado. O vendedor, achando que não havia nenhuma chance de venda e querendo fazer uma brincadeira lá com um dos seus colegas, apontou para a outra mesa e disse: olha, fala ali com aquele jovem, né? Fala com aquele jovem que ele vai atender o Senhor. E ele realmente foi até a mesa. E ele disse: olha, esse jovem vai mostrar o caminhão, esse jovem vai te dar os detalhes, ele vai ver o preço também. Ele foi, se dirigiu para outra mesa, foi atendido pelo rapaz, que mesmo não acreditando que faria uma venda, né? O atendeu muito bem, por pura misericórdia e educação. Mas qual não foi a surpresa de todos? E o lamento do vendedor que não quis atender aquele personagem? Depois de alguns minutos de exame do caminhão, eles ouviram aquele homem falar, né? Ao mesmo tempo em que despejava o conteúdo daquele saco de estopa que ele trazia na mão, né? Despejava sobre a mesa. E ele despejou ali um monte, né? Um monte de dinheiro vivo que foi retirado daquele saco. Né? E ele disse: vou levar à vista com dinheiro vivo. Julgar as pessoas pela aparência não é correto. Mas pode acontecer com qualquer um de nós. Isso aconteceu até mesmo com Samuel, o grande profeta Samuel. Né? Ele é enviado por Deus até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, julgando pelas aparências, viu em Eliabe o futuro rei da nação. Nem o pai de Davi esperava que Davi poderia ser o candidato realmente que Deus procurava. Mas o Senhor não via da mesma forma que Samuel, tá? E também não da mesma forma que o pai Jessé. Para surpresa de todos, Deus mostrou que o escolhido era o pequeno e rejeitado Davi, que nem estava à mesa com os demais candidatos. Ele até tinha uma boa aparência, como o texto diz, mas Deus não o escolheu por isso. O escolheu pelo seu bom coração, como está registrado aí na palavra de Deus. Fica a lição para nós. As aparências podem enganar. Assim tratemos todos com igualdade, com carinho, com respeito, evitando a injustiça dos julgamentos errados. Aparências são importantes, mas também são perigosas, pois podem nos enganar.